Bom dia, gente! Mais um vídeo aqui para esse canal, sábado por aqui. Esse é um tipo de vídeo que eu gostaria de ter visto mais aí no meu início do meu processo de reeducação alimentar, porque foi um dos campos que eu tive mais problema, confesso. Não só eu, mas a maioria das pessoas, a gente tem a dificuldade que a gente tem de seguir aí uma reeducação alimentar, uma dieta, é o fato de a gente muitas vezes não ter prazer no que a gente está comendo. Então, se na semana aí a gente come ali, né, mais comida de verdade, a comida limpa, mas essa comida não é também tão saborosa assim ao nosso paladar e aos nossos olhos, quando chega final de semana, a gente quer comer coisas assim que pra gente é gostoso, a gente quer comer pizza, a gente quer comer hambúrguer, a gente quer sair daquela alimentação que não é tão prazerosa pra gente na semana. Eu tive muitos problemas com isso. E mesmo quando eu encaixei a minha alimentação, aí eu encontrei coisas realmente que eu gostasse de comer nessa alimentação mais limpa, quando chegava o final de semana, eu não tava mais com vontade de comer aquela alimentação limpa. Eu queria comer comidas diferentes. Então, na semana eu comia bem e final de semana eu saía aí da alimentação saudável. E com isso, não só a nossa saúde muitas vezes é prejudicada, porque a gente fica num vai e vem de se alimentar bem 5 dias e depois se alimentar mal, se alimentar bem, se alimentar mal, como também a gente não consegue ver os resultados que a gente quer aí na nossa perda de peso, ganho de massa muscular, enfim. Então o que eu fiz, gente, nesse meu processo aí, quando chegava o final de semana, eu comecei a adaptar as comidas realmente que eu queria comer aí mais diferente no final de semana para minha alimentação saudável, para a quantidade de proteína, de carboidrato, de gordura e de fibra que eu tinha que ingerir ali no final de semana. E eu faço isso até hoje. Então, esse vídeo basicamente vai ser eu mostrando para vocês essas adaptações que eu faço aí no meu final de semana para comer as comidas aí que eu realmente gosto, mas de uma forma, obviamente, mais saudável. E por que, Mona, então que você não come de segunda a domingo aí essas comidas que você adapta pro final de semana? De vez em quando, eu até encaixo uma ou outra ali sem problema algum, mas eu dou muito valor para aquela alimentação mais limpa mesmo, comida de verdade aí na semana, até, gente, porque, sendo bem sincera, eu gosto de comida mesmo, sabe? Eu sou ali pedreirona do arroz, feijão, do frango, da carne, enfim, eu gosto de comida. Mas não vejo também problema você encaixar ali, né, um hambúrguer feito de uma forma mais saudável, né, entre outras comidas, você dá uma encaixada. Quando eu percebi que eu poderia, na semana aí, comer a minha comida mais de verdade que eu gostava, e final de semana eu poderia adaptar essas minhas receitas para a quantidade de proteína, carboidrato que eu devo consumir ainda, que isso não afetava os meus resultados, a minha saúde, porque, né, as receitas são de uma forma saudável, eu falei, incrível, é o que eu quero pra mim. Então hoje eu vou mais ou menos mostrar aí pra vocês nos meus finais de semana como que eu gosto de fazer essas adaptações pra inspirar vocês a adaptarem também as comidas que vocês gostam de comer de uma forma mais saudável. Eu começo a já fazer comidas diferentes assim pra mim a partir de sexta-feira à noite. Quem já me acompanha aqui em outros vídeos sabe que sexta-feira à noite eu já faço o meu lanche. E hoje é sábado, mas eu gravei para vocês ontem, sexta-feira à noite aí, como que eu gosto de fazer o meu lanche, como que eu faço, mas aí é só uma forma minha particular também, gente, você pode adaptar aí para vocês a melhor forma também que vocês queiram fazer. Hoje, obviamente, eu não tenho só prazer comer no final de semana, eu tenho muito prazer comendo aí na minha semana, porque eu já descobri também as coisas que eu gosto de comer nessa alimentação limpa, nessa alimentação mais de comida de verdade. Então, talvez aí também é uma lição de casa aí para você fazer, descobrir os alimentos, as combinações de coisas que você gosta de comer, para que a sua alimentação seja mais prazerosa e você tenha mais prazer. Vou deixar para vocês agora o vídeo que eu já gravei ontem à noite aí, de como que foi, o que que eu comi no meu jantar, que é quando eu começo já a mudar mais minha alimentação, começo a fazer uma alimentação mais intuitiva,
intuitiva, vamos dizer assim, né? A alimentação intuitiva é você comer mais ou menos ali o que você tem vontade de comer, mas eu adapto para uma forma aí mais saudável. Então, fiquem com o vídeo aí de ontem à noite. E depois a gente já vai pra cozinha preparar o café da manhã, porque de final de semana eu vou mostrar pra vocês aí o que eu gosto de comer, bem brasilidade no meu final de semana. Enfim, sexta-feira à noite, gente, onde vou fazer aí as minhas comidas mais gostosinhas do final de semana. E para quem já me acompanha aqui em alguns vídeos, sabe que lanche teria que estar aqui. Não tem como o lanche não tá, porque assim... Eu amo, de verdade, gente, lanche, assim. Mas eu nunca montei aqui com vocês, acho que um lanche mesmo com um pão de hambúrguer, como eu gosto de comer. Eu continuo comendo a mesma quantidade de proteína, por exemplo, que eu como sempre, mas eu adapto ela aí pra receita que eu vou querer consumir na minha janta ou no meu almoço. Tô aqui com a carne moída, que é o que eu vou fazer um hambúrguer pra mim e um hambúrguer pro Rafa. E aí eu vou pesar essa carne moída numa quantidade, eu sei que quando reduzir, que ela reduz quando ela cozinha. Então, eu costumo colocar entre 130 e 140 gramas do hambúrguer cru, porque quando ele reduz, dá mais ou menos aí umas 100 gramas. E aí, vou montando o hamburguinho. O do Rafa eu sempre faço um pouco maior. Enquanto eu monto aqui os hambúrgueres, gente, eu já vou deixar a frigideira esquentando, porque eu gosto de colocar na frigideira bem quente, em fogo bem alto. É como eu gosto de fazer aqui. 5 minutos de um lado em fogo bem alto e 5 minutos do outro em fogo bem alto. E assim, fica no ponto que eu gosto. Aí vai de cada um, nem todo mundo gosta aí do mesmo ponto. Eu não gosto da carne extremamente crua, mas eu também não gosto do hambúrguer extremamente cozido, torrado. Então eu fico naquele meio termo ali. E esses 5 minutos de um lado e do outro em fogo alto, pra mim, é sucesso. Tostei o pão, ó, ficou bem bonitinho, tostadinho. E aí agora aqui na base eu posso escolher, ou eu coloco um requeijão light um pouquinho, ou eu coloco mostarda ou ketchup. Hoje eu acho que eu vou colocar ketchup. Eu prefiro todos da Heinz, porque eu acho que tem os ingredientes melhores. Ó, fica bem crocantezinho, que até passa a faca e você escuta o barulhinho. E aqui eu vou colocar um pouco de mostarda. Eu gosto de bastante alface, então vou colocar aqui umas 3 folhas. Já vou colocar o tomate aqui embaixo também. Vou colocar o hambúrguer. Colocaria minhas azeitonas, que eu gosto de colocar aqui. E vou vir com a geleia apimentada. E agora eu fecho o hambúrguer. Lanche pronto, gente. Ó, ficou belíssimo. E vou comer de sobremesa junto aí também uma laranjinha, que eu sempre como aí de janta. E bora encher o buchinho. Finalizar aí depois da janta com essa trufinha 60%. E aí eu vejo, gente, se eu vou comer mais alguma coisa, final da noite uma pipoquinha vendo alguma coisa, eu mostro pra vocês, mas provavelmente não, porque eu tô cheia e agora são 8 horas, tá meio tarde, então provavelmente, talvez eu tome uma água com gás, alguma coisinha assim, porque tá meio tarde. Então, nos vemos amanhã no café da manhã. Fim na hora do café da manhã do sábado, minha refeição favorita, gente, eu amo. Adivinhem qual vai ser a boa pro café da manhã de hoje? Eu vou fazer, gente, um pãozinho francês, tem mais brasilidade que isso. Um pão francês, eu vou fazer ele como se fosse na chapa com requeijão. Mas aí eu vou utilizar requeijão light e não vou usar uma quantidade muito grande aí de requeijão, o suficiente, gente, para ficar aquele tostado maravilhoso. Com meus ovos, que não pode faltar, vou pegar os ovos aqui também, que amo. Então aí vocês veem que
O pão é normal, é um carboidrato. Até de vez em quando na semana eu consumo sem problema nenhum. Mas eu gosto de dar também opções aí para alguns pães mais artesanais de fermentação natural, que eu gosto muito do gosto, né? E eles têm mais fibras, enfim, tem uma composição aí melhor, eu dou preferência. Mas se eu sinto vontade, não, em questões calóricas, não tem problema nenhum, sabe, gente? Eu poderia comer às vezes também. Mas aí não vai passar um pouco as proteínas ou a caloria, porque você já tá consumindo ali os seus 2 ovos, que é a proteína. Então, gente, esse que é o legal aí de você ter essa flexibilidade na alimentação do final de semana, se você se alimentar bonitinho aí na semana. Você tem essa flexibilidade de estar comendo ali algo que você quer, que vai estar passando ali um pouquinho em proteína, um pouquinho às vezes em carboidrato, mas que no geral não vai afetar. E hoje eu gravo 2 vídeos para vocês. Eu tô gravando esse daqui, né, tudo que eu como no final de semana, e gravo o compras do mês também hoje. Hoje eu já faço minhas compras do mês, graças a Deus, porque estava na Pindaíba, quer dizer, ainda estou, né? E o legal é que eu vou mostrando bem assim a vida real para vocês também fora de casa aí, mais ou menos como que rola a alimentação, como que eu costumo planejar as coisas e lidar com imprevistos fora de casa também, caso eu sentir fome lá fora, eu mostro para vocês também. Queria tomar um cafezinho agora? Queria, mas o café acabou. Então, não teremos o café. É a coisa que eu mais gosto realmente de tomar assim no café da manhã, é um cafezinho. Eu adoro mamão, gente. Tanto que esses dias eu tava querendo comer mamão, só que não encontrava, nem nos mercadinhos, nem nos lugares aqui, sei lá o que aconteceu. Gente, olha o tostadinho, que maravilhoso que ficou do pão na chapa com requeijão. Já deixei aqui o meu prontíssimo. Como não tem café, vou fazer um chazinho de camomila. Eu gosto bastante também de tomar chá de manhã, mas eu sempre prefiro café, isso é a verdade. E o café da manhã ficou assim, gente, minha proteína e os ovos, mais o pão na chapa aí com requeijão e uma das minhas frutas favoritas, que é mamão, que amo muito. Então, bora comer agora. Não, sabe o que tu faz? Tu põe lá um mês, tu gostar por dia, aí fica só aqui com a gente. Eu curti, mas é da hora, você vai olhar as provas, olha a carela, olha o cabelo que eu tô fazendo. Entendeu? Almoço. Gente, horário do almoço agora. E o que teremos de bom para esse almoço? Tava muito afim de comer uma massa. E aí eu já deixei a carne moída já descongelada na geladeira para fazer umas almôndegas com molho de tomate para comer com macarrão. Já peguei o macarrão aqui, a água já tá até fervendo. Vou pegar o meu molho de tomate aqui também. E vou preparar os bolinhos de carne moída, gente. Eu basicamente vou temperar os bolinhos com sal e chimichurri, que é os temperos que eu gosto de preparar. Vou colocar um pouco de chimichurri e aí eu vou misturar. Tem gente que faz os bolinhos e coloca aveia, mas eu particularmente não gosto muito. Eu prefiro ele, o máximo que às vezes eu já fiz de colocar é um ovo para meio que às vezes dar mais liga, sabe? Mas eu naturalmente gosto de fazer os bolinhos normal mesmo, com a carne moída. E é super prático, né, gente? Macarrão, é só jogar ali. Os bolinhos eu vou colocar na air fry mesmo, pra ficar mais prático, porque não é todo final de semana que a gente tá a fim de cozinhar, de ter muito trabalho. Então, tanto a receita do lanche de sexta-feira, que é só jogar o hambúrguer na frigideira e montar, essa daqui também é super tranquila. É só fazer os bolinhos, jogar na air fryer e o macarrão também, jogar ele na água que já vai estar fervendo, depois montar o prato. Basicamente fiz os bolinhos, vou colocar agora na air fryer, esperar dourar e já vou colocar o macarrão também para ferver, que deve ser uns 15, 20 minutos talvez na air fryer, que é o tempo do macarrão também ficar cozido e dar uma escorrida. Gente, basicamente o almocinho ficou assim. Aqui 120 gramas de carboidrato. A proteína
Ficou quase em torno de 100. Os números do que eu costumo consumir aí na minha semana, no meu dia a dia, segue sendo bem aproximado. E aqui coloquei uns legumes refogados que eu já tinha aqui em casa para dar mais volume no prato. Então bora comer a nossa massinha aí, gente, porque olha, de visual está muito bom. Vamos ver agora o gosto. Gente, basicamente eu vou fazer o que agora? Eu vou me trocar, terminar de me arrumar e vamos aí fazer as compras do mês que eu vou gravar pra vocês. Então, se aí durante esse processo eu comer alguma coisa, tomar alguma coisa, eu mostro aqui pra vocês. Chegamos aqui no mercado e vamos fazer nosso lanchinho da tarde. Eu peguei uma esfirra de queijo fresco, a minha barrinha de proteína com 11 gramas de proteína e um cafezão. Gente, eu pedi hoje um grande porque o pequeno não tava dando conta. O Rafa pegou um pedaço de pizza. E cadê a sua barra de proteína ruim aí? Essa eu já experimentei e eu não gostei. Eu acho que o que deu mais fome na gente é que a gente veio andando. Eu acho que se a gente não tivesse vindo andando, eu acho que eu ia comer só a barrinha e ia ser suficiente. Gente, qual vai ser a boa hoje pro jantar? Pastel. Isso mesmo. Pra quem viu meu último vídeo de compras do mês, viu que eu comprei uma massa de pastel, ela é da Mesani. Um pastel desse tem 80 calorias. Eu vi os ingredientes também. Esse vai ser o meu carboidrato. No caso, eu vou comer seria 2 pastéis desse. E a parte de proteína, que eu tenho que ingerir aí 100 gramas, né? Eu vou dividir entre os 2 pastéis. Vou colocar 50 gramas em um pastel e 50 gramas no outro. Em um, eu vou colocar um pouco de queijo também ali. Vou colocar ali umas 20, 30 gramas de queijo em um. E para dar mais volume no prato, eu vou colocar ainda o resto de legume que sobrou da abobrinha e mais uma saladinha aí do lado. Também ingerir mais essa parte aí de verdura, mais laranja de sobremesa que não pode faltar. Gente, peguei a carne e agora eu vou rechear aqui. Vou dividir metade num pastelzinho e metade no outro. Eu acho que vai caber. Deixa eu ver se ficou muito. Não ficou não. Tirar a pressão assim e aí vou vir com um garfinho. Gente, vou tirar do plastiquinho aqui para pincelar ele com azeite. Vou pincelar azeite nele. E agora, depois de pincelar, vou levar aí na air fryer por 10 minutos, mais ou menos, a 180 graus. Mas vou dando uma olhadinha se ele fica douradinho já. E o jantar de hoje, gente, ficou assim. Eu coloquei aí os 2 pastéis, né? A massa do pastel seria o carboidrato que eu tenho que ingerir. Dividi a proteína entre os 2 pastéis. E coloquei legumes refogados aí para dar mais volume no prato, que tinha sobrado também, né? Então tô aproveitando para comer o resto. Mais a salada e as verduras também para dar mais volume no prato. Então vai também dar mais saciedade. Nossa, a massa ficou uma delícia, amor. Como? Tá aprovado? Ficou bem crocante. Bom. E agora, gente, falta 5 minutos para as 10, basicamente, 10 horas da noite. Vamos tomar uma aguinha com gás aqui agora, assistir uma série. E por hoje encerramos aí a minha comilança do dia. E amanhã eu apareço aqui com vocês no café da manhã para mostrar aí minhas adaptações do dia. Vamos ver o que eu vou sentir vontade de comer. E aí eu mostro para vocês como que eu vou fazendo essas adaptações aí no meu domingo. Boa noite pra vocês. Bom dia, gente. Domingo por aqui. Como que vocês estão? Hora de preparar o cafezinho da manhã. Maravilhoso. Minha refeição favorita. E aí, o que teremos para um café da manhã de hoje? Eu gosto, gente, de no final de semana comer realmente coisas que eu goste mesmo, sabe? Não que na semana eu naturalmente não coma aí coisas que eu realmente goste. Mas final de semana eu pego pra realmente comer aquelas coisas ali mais saudáveis ou de uma forma
forma mais saudável que eu realmente gosto. Porque se no café da manhã hoje eu vou colocar tudo que eu gosto, pão, ovo, fruta, tem que ter o café. E eu me surpreendi muito quando encontrei aquele pão de fermentação natural que eu mostrei para vocês no último vídeo que eu fiz compras no Mercado Padrão, que é esse daqui da Nutrivida. Ele tem fermentação natural, 0 açúcar, 0 colesterol, sem leite derivado, muita fonte de fibra, hein? E o gosto dele me agrada muito. E ele tem de vários, gente. Ele tem multigrãos, ele tem o caseirinho e o multigrãos, que ele é a peça mesmo do pão caseiro. Você tem que cortar, sabe? Também é maravilhoso. Tem o de cenoura, tem de vários. E eu peguei dessa vez o de milho, que eu nunca experimentei. Eu tô extremamente ansiosa porque eu gosto de tudo de milho. Então eu estou ansiosa para experimentar já esse de milho. Ele é até meio amarelinho. Ai, que gostoso. E café da manhã ficou assim, gente, básico que funciona. Amo ovos, pão, que eu vou experimentar agora. Falo pra vocês se eu gostei desse de milho, inclusive. Frutas e um bom café. Gente, o pão é muito bom, o pão de milho. Ele tem erva doce, sabe? Que nem quando você come bolo de fubá com erva doce. Então você sente bastante a erva doce no pão. Pra mim, que tem receita aqui já nos shorts, inclusive, de bolo de fubá com erva doce, eu amei. Super indico e provavelmente vou comprar outras vezes esse pão. Gostei bastante. Gente, olha, do almoço. Estou meio descabelada porque hoje a yoga me destruiu. Hoje é domingo e aí eu costumo fazer a yoga e tudo mais, que é meu domingo ativo. Queria fazer algo mais leve, só que hoje a yoga me pegou de jeito, mas tudo bem. Estou me sentindo bem ativa, eu gosto da sensação de pós-yoga também. E o que vai rolar hoje aqui no almoço que eu estava com vontade de comer? Estrogonofe, isso mesmo. E vai ser estrogonofe de carne ao invés de estrogonofe de frango. Eu fiz o quê? Coloquei o acém na panela de pressão e eu deixei ele macio, só que não tão macio a ponto de desmanchar. E meio que cortei ele em cubinhos médios, assim, em cubinhos médios, que eu não vou colocar ele para refogar demais no molho do estrogonofe, porque senão ele vai desmanchar. E aí eu gosto de fazer assim, porque aí a carne fica mais macia, fica do jeito que eu gosto. E eu ralei algumas batatas, tá vendo? No ralador, e vou colocar agora na air fryer para ser a minha batata palha. Metade aí do que eu consumo de carboidrato eu vou consumir na batata e o outro restante eu vou consumir aí com arroz. Vou esfregar um pouquinho de azeite aqui também nela, tá, gente? Pra não ficar muito seca. Vou colocar um pouquinho de azeite, vou esfregar nela e vou colocar ela na air fryer. E aí, quando ela tiver para sair, eu faço um molho ali do estrogonofe, que eu vou fazer com vocês de uma forma mais saudável que eu gosto de fazer. E jogo essa carne que eu acabei de tirar e cortar em cubos, que já tá cozida, né, ali dentro e perfeito. Ó, gente, 10 minutinhos na air fryer e ela ficou bem palha. Só coloquei sal e azeite. Agora vou levar vocês ali pro fogão pra gente fazer um molho, colocar a carne e já comer. Gente, então pro molho, basicamente, eu vou colocar 2 colheres de requeijão, um pouco de ketchup e um pinguinho de mostarda. Mostarda eu coloco menos. E aí, provavelmente, eu coloco um pouquinho de água pra ele ficar um pouquinho mais ralo, que o requeijão é bem grosso. Vou colocar só um pouquinho de água. Gente, basicamente já temos o molho, viu? Já tá com o gosto que é do molho de estrogonofe. Eu vou colocar um pouco mais de água, que eu acho que ele tá muito grosso. Então, eu vou colocar aqui a quantidade de carne pro Rafa. Basicamente já está pronto, gente. E é isso, gente. Almoço finalizado. Aqui a minha proteína, que é a carne vermelha que eu fiz o estrogonofe, o carboidrato, a batata palha junto com o arroz e finalizei também aqui com ketchup.
Gente, ó, hora do lanche da tarde. O que eu pensei? Vou fazer o que eu tenho mais gostado de comer no momento, que é o baked oat, que é um dos aveia assada, que é uma das últimas receitas que eu já postei aqui. Essa vai ser um pouco mais diferentona, porque eu não tenho uma banana inteira. Então, gente, eu já testei várias receitas de baked. Então, assim, essa vai ser uma das que eu vou fazer aqui, e ela é um pouquinho diferente da que tá postada, mas assim, não muito. Mas, de qualquer forma, eu vou fazer com vocês. Então, vou começar amassando aqui meia banana, colocar 40 gramas de farinha, um ovo, 1/4 de leite, colocar um pouquinho de canela, mel e vou mexer para ver a textura que fica esse daqui. Gente, decidi. Como nesse sachêzinho vem 33 gramas, eu vou colocar uma colher aqui também desse whey de proteína. E vou colocar também 2 colheres de iogurte. Vou colocar o fermento agora. Mexer de novo. E vou colocar na forminha. Para finalizar, vou colocar aqui em cima essa pasta de amendoim, sabor leite em pó. Colocar uns chocolates e um pouco dessa granola low carb. Prontinho, gente. Agora eu vou levar no forno a 180 graus por uns 20, 25 minutos. Gente, tirei os baked. O do Rafa deu uma bela vazada, porque eu coloquei muito fermento, né? Coloquei o creminho de whey, que eu tinha feito, né, o restinho que sobrou de baunilha, o meu de paçoca. E vou colocar também esse restinho de iogurte que sobrou. Um pouquinho aqui e um pouquinho também aqui no meu. E bora comer. Enfim, hora do jantar de domingo. E qual será a receitinha de hoje? Gente, eu tava com vontade de comer pizza. E pizza fit mesmo, que eu costumo fazer. Já fiz de vários tipos, assim, gente, pizza fit. Desde a minha trajetória aí, se tem uma coisa que eu fiz muito, foi pizza fit. Só que essa, exclusivamente, eu ainda não fiz. É uma viralizada também aí no TikTok. E eu vou testar, por que não? Então, vou começar colocando o queijo cottage aqui. Um ovo. Poderia usar aqui uma farinha integral, mas eu vou usar a farinha branca mesmo, gente. Mona, mas a farinha integral não é melhor e tudo mais? É, gente. Mas também, se você não é uma pessoa que você tem intolerância a glúten, a certas coisas que na farinha branca te fazem mal, não tem problema nenhum de vez em quando você usar. Você não come pão francês? No pão francês tem farinha branca. E muitos pães integrais, eles fazem uma mistura também de farinha integral com farinha branca. Então, eu nunca tive problema com farinha branca e sempre consumi aí em alguns alimentos e ok. Meia xícara de farinha. Vou estrear esse Assa Light, que é aquele papel antiaderente. Tá tudo certo aqui. E agora eu vou levar pro forno aí por uns 25 minutos a 180 graus. Pronto, gente, tirei a massa e eu achei que ela ia ficar bem durona, sabe? Até fiquei meio assim, porque eu queria que ela ficasse mais massa e ela ficou mais massa mesmo, ó, dourou aqui e ficou bem parecido massinha mesmo, gostei, vamos ver o gosto. Eu vou fazer como que o Rafa quer o sabor dele e a outra metade eu vou fazer o meu. Ah, não vamos ficar com miséria com molho de tomate, né? Eu vou colocar meio que minha carne.
Era pra eu colocar frango, na verdade, mas nada contra a carne também que eu já comi de carne com queijo pizza. Aí aqui eu coloquei a minha quantidade de proteína, que ficou umas 90 gramas. E aí o resto de proteína eu vou completar colocando o queijo aqui em cima. E aqui o Rafa, o dele, ele só vai querer queijo. Então eu vou colocar esse lado aqui, queijo. O bom é que o queijo ele vai dar uma derretida e fazer uma liga junto com a carne, né? Uhum. Prontinho, o meu está pronto. Agora vamos pro do Rafa. O Rafa falou que quer o dele sem miséria, espero que não vaze, amor. E para finalizar, orégano. E vou voltar agora pro forno por 10 minutos. Tirei, gente, do forno. Óbvio que o do Rafa deu uma vazadinha aqui, né? Porque era muito queijo. Mas vamos cortar. Ó, ficou uma divisão maravilhosa. Ai, a massa tá cortando, que é uma beleza. Gente, esse papel é uma bênção. Olha como desgruda, que é uma beleza. Até o queijo desgruda, olha. Maravilhoso, gente. Não me imagino mais sem. Vamos ver como que eu consigo fazer. Coloque tipo aqui assim. Isso, vem, amor. A metadinha do Rafa, agora vou colocar a minha. Agora o meu pedacinho. E aqui eu poderia colocar alguns legumes, algumas coisas também. Mas eu vou comer a minha laranja, que eu como aqui de janta. E depois eu vou experimentar aquele docinho que eu comprei, não saudável, no mercado. Vou experimentar uma trufinha também. Vamos ver. Não é que ela lembra mais a massa de pizza por ela ser grossinha? Porque aquelas outras, algumas que eu já fiz, fica mais fininha. Essa ficou mais grossinha. Aí eu não sei se foi porque essa farinha que eu usei é uma farinha que ela já tem fermento. Pode ser por causa disso também que ela deu essa inchadinha. Eu não sei se ela deu inchadinha ou se a massa também já é mais grossinha, juntando o queijo e a farinha. Mas de qualquer forma... Adorei. E agora a gente vai ler o nosso livrinho um pouco, mas antes vou experimentar aquele Belgian Truffes Cocoa que eu comprei na última despesa, que a gente gosta de comprar às vezes alguma coisinha, mas gente, quase que a gente não compra nada, eu e o Rafa, porque a gente não estava gostando de nada. Aqui tá escrito que é trufas belgas com pó de cacau, sabor cacau. Isso me assusta um pouco. Saber que tem só o pó do cacau e o sabor de cacau, porque dá a impressão que, tipo, tem zero chocolate aqui. Bom, deixa eu abrir. Então, eu falei pro Rafa que eu quis escolher também essa daqui, porque ela me lembra muito, eu acho que uma trufa de quando eu comia quando eu era mais nova, adolescente e tal. Deve fazer anos que eu não como nada parecido com esse daqui, pelo menos, né? Deixa eu ver a cara. Ah, é tipo uma da Hershey's. Você já viu umas da Hershey's que é assim? Não lembro. Pega aí, experimente. Pode comer? Pode. Maravilhoso. Chocolate mesmo. Tudo. Não é aquele sabor chocolate, é chocolate. Nossa, esse é top. Nossa, ainda bem que a gente pegou esse, não pegou o outro lá. E vamos encerrar o nosso domingo por aqui. Gente, aparecendo aqui no dia de edição de vídeo, que logo mais eu já libero o vídeo aí pra vocês. Pra me despedir aqui de vocês, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Eu pretendo aí trazer mais vídeos assim, com novas adaptações aí de comidas mesmo que eu gosto de comer, e eu faço essas adaptações aí de uma forma mais saudável, para que a gente possa aí ter super prazer nas coisas que a gente tá comendo, mas ao mesmo tempo continuar aí com a nossa rotina saudável, que pelo menos eu amo e faz super sentido pra mim. Se você gostou desse vídeo, não se esquece de deixar o curtir pra eu saber que vocês gostam desse tipo de conteúdo e trazer ainda mais pra cá também. Espero vocês no próximo vídeo. Um beijo e tchau!